Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 6 de abril de 2015, uma segunda-feira. São 19 horas e 50 minutos, 25 graus na cidade de Jaú. Temos que ressaltar três coisas importantes aqui que nos agrada muito. O retorno da Luciana aos estudos, a Maria Helena Dias, da cidade de Três Corações, né? Cidade do Pelé. Por isso que o Pelé não morre, né? Três Corações. Bem-vinda, Maria Helena, aos nossos estudos. E com muito carinho, com muito prazer, a presença do Rafael. Está lá no Maranhão e está com a gente online. E o Wagner também, de São Paulo, capital, desejando uma boa noite a todos. Não sei se a Juliana está com ele, eu acho que não. Mas todos estão desejando uma boa noite. Maria Helena, que é a nossa nova companheira, né? E o Rafael também. Não, ela vai perceber que existe um delay aí de 30 segundos. Então, um aviso para Maria Helena. Maria Helena, você está iniciando o estudo do Livro dos Espíritos na questão 399. Você vai até a 1019, que é o final do livro, depois você retorna no começo, e quando você chegar na 399, você concluiu o Livro dos Espíritos, tá bem? Se você entendeu, você nos dê um ok aí pelo chat, e nós vamos entender que você compreendeu aquilo que nós falamos. Senão você pode perguntar, viu? Fique à vontade para perguntar, tirar toda e qualquer dúvida que você tenha ao longo do nosso estudo. Um abraço, um beijo aí na mamãe também, nossa querida amiga, e no Nenê, que deve estar dormindo uma hora dessa, né? Miguel, né? Miguel, um abraço para ele. Muito bem, questão 399, ela pertence ao livro 2, capítulo 7º, se não me falha a memória, 7º, retorno à vida corporal. Capítulo 7º, retorno à vida corporal. Capítulo é o 7º, retorno à vida corporal, e o livro 2 é o mundo espírita ou dos espíritos. E na questão 399, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Sendo as vicissitudes da vida corpórea, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, pode induzir-se o gênero da existência anterior? É necessário tradução para essa pergunta, não? Todo mundo entendeu? O que são vicissitudes? Dificuldades, problemas, sofrimentos, os reveses da vida, tudo aquilo que existe no nosso mundo material, né? A violência, a guerra, enfim, tudo aquilo que existe aqui no nosso mundo são as vicissitudes da vida. Sem falar dos problemas da expiação, que são, muitas vezes, tarefas, né? Assumidas pelo espírito, que fala mais de perto as necessidades de transformação do próprio espírito, porque são tarefas específicas, né? Como um corpo idiota, um paraplégico, um tetraplégico, enfim. Essas pessoas que têm dificuldade de se manifestarem. Agora, explica a pergunta. Como é que é? Explica a pergunta. Explicar a pergunta? Então ele pergunta assim, se as dificuldades da vida corpórea, sendo essas dificuldades, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, porque viver no nosso mundo já é uma expiação, né? Todo mundo pensa que expiação é especificamente uma idiotia, uma loucura, um paraplegismo, enfim. Uma coisa mais específica, do ponto que faz o espírito sofrer mais. Só o fato de viver nesse mundo já é uma expiação. E daí nós nos preparamos, através dessas dificuldades, nós nos preparamos para o futuro. Porque o espírito vai amoldando o seu próprio espírito, vai transformando-se moralmente, intelectualmente, adquirindo conhecimento, e vai preparando-se para viver
ou num mundo melhor, ou viver melhor aqui mesmo. Né? Então ele faz essa pergunta, sendo as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida corpórea, ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, ou seja, de tudo aquilo que acontece aqui no nosso mundo, e mais especificamente, do problema pessoal de cada um, as dificuldades que ele tenha, mais pessoalmente. As más tendências. Não só as más tendências, mas as dificuldades que ele sofre. Vamos supor, uma pessoa que nasce numa favela no Rio de Janeiro, como o Complexo do Alemão, né? A gente está ouvindo falar muito, né? Uma senhora estava dentro da casa dela, né? Cuidando dos afazeres domésticos, e uma bala perdida lhe tirou a vida. Né? Isso é uma vicissitude. Né? Viver num ambiente como esse, para nós, para mim pelo menos, é inimaginável. E acho que para todos nós aqui é uma situação inimaginável. Você imagina como essas pessoas se sentem inseguras. Não só a respeito da própria vida, mas também a respeito da vida dos filhos, dos parentes, dos amigos, de quem convive com ela no dia a dia, amigo, vizinho. Né? Você imagina que tipo de sofrimento, de agonia, de tristeza, de contrariedade vive uma pessoa como essa. Então, ele pergunta assim, da natureza dessas vicissitudes, dessas dificuldades, desses problemas, pode induzir-se, pode daí se deduzir o gênero, o tipo de vida que teve o espírito na vida anterior? Essa é a pergunta. Resposta, muito frequentemente. Pois cada um é punido, pode colocar aspas aí, se não tem, pode colocar, não tem na tradução normal, mas punição é no sentido de o espírito estar atrasado do ponto de vista intelectual e moral e ser obrigado a viver no mundo de provas de expiação como o nosso. É nisso que consiste a punição. E no fato também de o espírito ser renitente em algum erro, em algum equívoco, né? Não ser benevolente, não ser indulgente, não ter amor ao próximo, não perdoar as faltas alheias, né? Ele ser constrangido a viver num mundo como esse para adquirir esses valores. Esta é a punição. Ou repetir, porque é reiterado nessas atitudes, repetir as existências anteriores. Repete uma vez, repete duas, repete três, já imaginou? Ficar aí repetindo a encarnação para aprender uma determinada coisa, né? E repete mesmo, viu? É como na escola, não passa naquele ano, agora não repete mais, né? Mas no meu tempo, a escola era assim, o aluno chegava a ser jubilado da escola, né? Era chamado, o aluno, quando era jubilado, ele ficava marcado mais ou menos como se ele fosse separado da esposa, ou a esposa separada do marido, porque, ó, o fulano foi jubilado, todo mundo apontava o dedo. Repetia 2 anos, era mandado embora da escola estadual nenhuma pegava. Né? Era convidado coisa nenhuma, ele era obrigado a se retirar. Na minha época, ele era obrigado a se retirar. Então, quer dizer, o aluno, ele era realmente punido, porque ele era obrigado a entrar num colégio particular e refazer os seus estudos para poder completar. Então, muita gente que eu conheci estudou lá no Sion, né, era o nome daquele colégio de Santana, pagava lá uma fortuna na época para poder concluir o ginásio, depois concluir isso. E, então, a punição é nesse sentido, para o espírito é nesse sentido, ele ter que encarnar num mundo como esse, pelos seus desregramentos morais, pela sua falta de inteligência também, e ou então ter que refazer as suas mesmas tarefas numa outra encarnação, tarefa que ele fez mal feita ou que não fez. Então, ele pode muito frequentemente é isso mesmo. O espírito encarna num mundo como esse, porque a natureza de cada mundo é que vai definir o caráter de cada espírito. Não só a existência anterior, mas em que grau de evolução está esse espírito. Mas ele faz aqui um parênteses. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais seguro. Por quê? As provas que o espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Ou seja,
ele pode estar passando por determinadas dificuldades, não só para resgatar faltas do passado, mas, sobretudo, para adquirir qualidades para viver melhor no futuro, seja neste mundo ou num outro mundo mais adiantado. Entendida a resposta? Entendida a pergunta também? Entendeu, Luciano? Agora, Kardec faz aqui um comentário muito interessante, bastante apropriado à explicação desta questão. Porque é uma questão que nos interessa de perto, não é? Nos interessa bastante isso. Saber por quê. Por que nos interessa bastante? Por que nos fala de perto? Porque se nós estamos nesse mundo, e este mundo não é um mundo de prazeres, não é? É um mundo onde a gente realmente sofre, todos sofrem, independentemente da quantidade de dinheiro que ele tenha na conta corrente. Não é? Se nós estamos vivendo nesse mundo, temos que viver nele para nos adiantar e compreendemos por que sofremos, fica mais fácil. Né? A revolta nasce do quê? Exatamente do fato da pessoa não entender por que sofre. Essa falta de entendimento é exatamente o fato que leva muita gente não só a sofrer dobrado, porque ele se revolta, mas também, por exemplo, ao suicídio. Ele não considera a vida futura, não considera a imortalidade da alma e nem considera, tampouco considera a reencarnação. Porque ele não entende essas coisas, não, que muitas vezes não procura entender, ou se chega a ele a informação, ele não dá o devido valor, não dá a devida importância. Consequentemente, ele sofre dobrado, chegando muitas vezes a momentos de loucura que o levam a cometer atitudes deslocadas, como assassinato em massa de outras pessoas, como a gente vê por aí, e também ao próprio suicídio, que é uma situação terrível, né, para qualquer espírito. Chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, ou seja, a vida que o espírito tem entre uma encarnação, aquele período que ele tem entre a última encarnação e a próxima, a isso se dá o nome de erraticidade. Eu estou dando essa explicação porque a Maria Helena, eu não sei qual é o grau de entendimento da Maria Helena, então eu estou explicando coisa que vocês já sabem, tá bem? O espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se. Prestem atenção, porque isso é muito importante. Isso desfaz as afirmações de determinados livros que existe o tal de departamento de reencarnação, ou reencarnatório. O espírito escolhe por ele mesmo, ele define as provas às quais deseja submeter-se. Eu quero encarnar em tal lugar, com tal mãe, com tal pai, casar com fulano, com ciclano, ter tal filho, assim, assim, assim. Eu quero passar por tal experiência profissional, eu quero viver em tal lugar, com tais vizinhos, assim, assim, que é para eu poder medir, né, o quanto eu estou adiantado ou atrasado no ponto de vista moral e intelectual. É assim que funciona. Não é nem mais nem menos, é simples assim. A complicação quem faz somos nós. Né? A complicação é por nossa conta. Pode não acontecer, não, normalmente é pedido a solicitar, antes de encarnar, ninguém encarna, viu, Orlando? Jogando dado, viu? Pode ser que vai dar, pode ser que não vai dar. Encarna no lugar certo, no momento certo e com as pessoas certas. O que ele faz daquilo é problema dele. Pode fazer ou não? Ele pode cumprir a sua tarefa, ele pode cumprir as provas para as quais ele encarnou ou não. Tem gente que cumpre uma, não cumpre nenhuma, cumpre duas, cumpre 10. Depende de cada um, depende do grau de empenho, de determinação que cada um tenha. Não é? O espírito, ele tem muito mais possibilidade de sair vitorioso das provas que ele assume antes de encarnar, quando ele se determina a vencê-las. Até as pessoas pedem para casar com a pessoa. Sim, é combinado entre os dois. É combinado entre os dois. Ô, mas você me traiu na outra encarnação, vê agora o que você vai fazer, hein? Vamos combinar direito aqui, vamos acertar os nossos... É assim mesmo, viu, o que acontece? É assim mesmo, a conversa é essa mesmo, não tem outra. Pô, na encarnação passada você fez o que você fez, você lembra? O que você fez? Não, eu lembro, desculpa.
Vamos tentar mais uma vez. É assim, viu? Não, a conversa não é outra, não. A conversa é essa. Exatamente, porque existem as arestas para serem aparadas. Poxa, você foi meu marido, você deixou de alimentar minha família, eu tive que trabalhar, eu tive que cuidar dos meus filhos sozinha, você separou de mim, não dava pensão. A conversa é por aí, o caminho é esse, entendeu? Ou então, é franca, claro, tem que ser. Olha, hipocrisia. Só um minutinho, eu te respondo. A hipocrisia só existe no nosso mundo, viu? Do cara dar risada querendo dar um soco no outro. No mundo dos espíritos isso não acontece, até porque o espírito não tem como esconder aquilo que ele está pensando. Pensamento é aberto para todos. Muitas vezes aí que está o fato de muitos se sentirem envergonhados daquilo que fizeram na última encarnação, nas anteriores. Entendeu? Então não existe como. Quando os espíritos se acertam para encarnar, talvez não se ajuntem só por uma questão de um ter magoado o outro, traído. Vamos nos juntar em casamento para ajudar tal espírito? Mas também, entendeu? Porque aquele espírito foi nosso filho na outra encarnação, foi nosso pai, foi nosso avô, nós o amamos e vamos tentar ajudá-lo, ver se ele progride, chama o espírito, olha, nós vamos encarnar e vamos ajudar você e tal, assim, é assim que acontece. O que você perguntou mesmo? E como acontecem esses encontros? Por necessidade, por afinidade. Como? Em estado de erraticidade. Mas a gente tem que pedir uma permissão. Sim. Quando você precisa fazer alguma coisa que está além do seu conhecimento, o que você faz? Pede ajuda a quem tem conhecimento, a quem tem experiência, a quem está acima no entendimento daquilo que você não tem. É assim que acontece esse estado de erraticidade com os espíritos, a mesma coisa. Ele vai buscar com o espírito guia dele, com os espíritos superiores, com os espíritos que têm maior conhecimento, opinião a respeito. Você acha que eu tenho condição de vencer tal coisa assim? Eu quero encarnar assim, 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 para me adiantar. Porque quando nós estamos na Terra, o objetivo é ganhar na loto, ou não sei, na loto nem existe mais, né? Ganhar na loteria, para poder ganhar muito dinheiro, para poder sair fazendo bagunça no mundo. Primeira coisa é largar do serviço, mandar o patrão para aquele lugar, comprar um belo de um carro, um iate, não sei o quê, e viajar pelo mundo. Esse é o objetivo que nós estamos encarnados aqui. Ter muito dinheiro e fazer bagunça. Né? Mas o espírito, antes de encarnar, não tem esses desejos. O que nós temos como prioridade aqui na Terra não chega nem perto daquilo que o espírito tem como prioridade. A prioridade do espírito é progredir moral e intelectualmente para estar bem em estado de erraticidade, não como encarnado. A encarnação é para ele um trampolim para a felicidade espiritual. E não o inverso. Encarnar rico, poderoso, com muita grana, para fazer bagunça aqui, para dar vazão para as suas paixões e tal. Nada disso. Vaidade, prepotência, orgulho, egoísmo, isso é coisa de encarnado. O espírito não encarna para isso. Quando ele faz as suas projeções para uma encarnação, ele projeta as suas necessidades espirituais. Ou seja, precisa adquirir moralmente tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. Aí eu fui um cientista, eu fui um médico, eu fui não sei o que, outra encarnação. Mas agora eu preciso encarnar como gari para adquirir este valor que eu não tive condição de adquirir como cientista, como engenheiro, ou seja lá que for, como um cara que tem uma certa projeção social. Está na metade da pirâmide, alguma coisa assim. Não, tem que encarnar como um cara que está lá embaixo na pirâmide, porque eu preciso, social, estou falando, porque eu preciso adquirir tais valores. E como projeção social, não vou conseguir adquirir esses valores. É assim que funciona. Entendeu? Então ele vai se aconselhar. O que eu preciso fazer? O que você acha? Ó, cuidado, pensa bem, você pode não estar preparado para isso. Por que você não procura um caminho do meio? Nem tanto assim, nem tanto assado, um caminho do meio, encarna assim, encarna assado e tal. Numa próxima você faz uma projeção melhor, você vai estar mais adiantado, você faz uma projeção mais avançada daquilo que você... É assim que funciona. A conversa é por aí. A conversa se encaminha por aí. Quando você precisa fazer um trabalho de escola, você não se aconselha com o professor? Um trabalho de conclusão de curso, alguma coisa assim? Vai lá, se aconselha com o professor vai te dar o conselho dele. Um orientador vai falar para você o que você deve, o que você não deve, como fazer esta tarefa, como fazer aquela, aonde buscar, aonde pesquisar.
A mesma coisa acontece com o espírito em estado de erraticidade, só que os interesses são completamente diferentes, completamente extemporâneos à vida corporal, completamente fora das nossas necessidades corporais e daquilo que a gente tem como ilusão da vida material. A ilusão da vida material não tem nada a ver com as necessidades espirituais, com aquilo que o espírito projeta para a sua evolução. Nada a ver. Entendeu? A vida que nos envolve e que acaba nos iludindo de que as nossas necessidades são outras. Eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer tal coisa, não sei o quê. Tudo em torno da vida material. Mas, na realidade, o espírito não busca isso. O espírito busca a felicidade espiritual. Ele só alcança essa felicidade de uma maneira, evoluindo moral e intelectualmente. Primeiro intelectualmente, depois moralmente. Essa é a prioridade, é a evolução intelectual. Depois é a evolução moral, porque a evolução moral decorre da evolução intelectual. O sujeito, quanto mais adquire evolução intelectual, mais discernimento ele tem. Consequentemente, ele pode entender melhor, ter um discernimento melhor entre o certo e o errado. Quando ele discerne melhor entre essas duas coisas, ele se encaminha moralmente e eticamente melhor na sua vida material. Entendeu? Outro fator que leva em consideração é a questão da oportunidade também. Porque, às vezes ele escolhe encarnar em determinado local, mas se não houver a oportunidade, ele vai ter que esperar, vai ter que aguardar o momento certo para poder encarnar. Aí as estrelas têm que entrar em conjunção, né? Sempre o fato é esse, né? Aí tudo tem que conspirar, né? Para que ele possa encarnar e cumprir as tarefas da maneira que ele quer. O fato é que a gente não entende muito bem, não consegue entender muito bem esse processo, porque é um processo simples do ponto de vista da projeção, mas muito complexo do ponto de vista do nosso entendimento. Depende de N fatores e tal. Mas é claro que o Criador, a lei é de evolução. E a lei de evolução, ela já provê para poder prever para poder prover. Isso é fatal. É uma coisa que acontece naturalmente. Entendeu? Independentemente de lugar, de tempo ou de pessoas. Porque nós não sabemos quantos parentes nossos espirituais estão encarnados na Terra. Sabemos? Nós sabemos aquele que nós conhecemos. Né? Pai, mãe, tio, primo e tal. Né? Mas aqueles que estão encarnados e nós não sabemos. Então, esta afinidade, embora nós desconheçamos do ponto de vista do encarnado, que esses parentes estão vivendo na Terra junto conosco nesse mesmo momento, né, essas afinidades não se perdem. A gente desencarna, mas o sujeito está encarnado, imediatamente essa ligação, como essa ligação é fluídica, né, por afinidade, naturalmente a gente pode, bom, eu vou encarnar lá na Espanha, vou encarnar na China, vou encarnar onde for necessário para poder dar continuidade no meu progresso. Mas vamos lá, seguindo. O espírito escolhe por ele mesmo as provas que deseja, às quais deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a fornecer-lhe os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva, se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corpórea, e no estado de encarnado, delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. É aqui que mora o perigo. É aqui que é o problema. Porque o espírito, ele não tem dúvida do que quer. O espírito não tem dúvida, ele sabe exatamente o que ele quer. Agora, quando chega aqui, ele vai fazer a sua deliberação. Né? E aí é que está a responsabilidade. O pagamento pelo mérito ou o pagamento pelo demérito daquilo que nós não fizemos. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina.
Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil, e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. Então, é muito raro alguém que saiba, de alguma maneira, o que ele foi na outra encarnação. Primeiro, porque não há absolutamente necessidade nenhuma. O que ele precisa fazer nessa? Acho que o que ele precisa, ele sabe. Porque pelas tendências que ele tem, ele deduz. Ele deduz, logicamente, pô, eu sou um cara agressivo, eu preciso madeirar. Se ele é agressivo, certamente na outra encarnação ele não foi um cara de paz. Ele foi agressivo também. Se ele está encarnado. Porque quem dá a agressividade para o corpo não é o corpo, é o espírito. O espírito ele pode estar num corpo muito forte, viril, né, e ser manso. Ele pode estar num corpo debilitado e ser agressivo. Quanta gente a gente não vê na cadeira de roda que é agressivo? Já presenciaram isso? Cara agressivo. Uma senhora ontem, lá na nossa visita, lá no asilo, eu estou passando a mão na cabeça. Tira a mão da minha cabeça. Desculpa, senhora. Sabe? Fazendo carinho nela, falando com ela amorosamente, tudo. Como a gente procura fazer com todos eles, né? Sabe? Então, quer dizer, a gente percebe, né? Está debilitada, está fraca, ela estava nos acamados lá, no lugar onde ficam os acamados, né? Então, a gente percebe por que o espírito está ali, deitado ali, naquele lugar, naquela circunstância. Tem uma razão de ser, né? Outros estão resignados, tem muitos que você chega perto, estão resignados. Sim, eu acredito muito em Deus, eu tenho confiança nele, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Quer dizer, você percebe, né? Aquele já deu um clique, ele já, se o espírito tem a intuição, né, do porquê ele está passando por aquilo, e não perde a sua confiança em Deus. Outros ainda estão por realizar este mesmo amadurecimento. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem da maneira porque se cumpra a existência presente e da escolha ulterior do espírito. Ou seja, ele nunca vai saber o que ele vai ser numa próxima encarnação, até porque depende do que ele faz nessa. Né? O que ele faz nessa vai determinar a escolha que ele vai fazer futuramente, as escolhas ulteriores que ele chama aqui. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito. Por quê? Se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Este pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que estes lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. A tendência é uma coisa. Colocar em prática essa tendência é uma outra muito diferente, né? A pessoa tem a tendência, mas não põe em prática. Mas pelas tendências ele pode ter uma noção, né? As vicissitudes da vida corpórea, as dificuldades, são ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem reclamações. Porque tem gente que parece propaganda de televisão, né? Reclama o tempo inteiro, de tudo. De tudo, da comida, da cama, da casa, do bairro, da cidade, reclama de tudo. Isto é muito ruim, né, para o espírito. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos. Como neste mundo julgamos os atos de um criminoso pelo castigo que a lei lhe inflige. Assim, este será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e avarento pela miséria. Aquele que foi duro para os outros pelos tratamentos duros que sofrerá.
o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, e etc. Perguntas? Essa tendência aqui, tipo, a pessoa tem a tendência dela, mas ela não pratica isso. Isso, por exemplo, o cara tem o hábito de furtar. Que tem gente que tem a chamada cleptomania. Cleptomania. O cara vê uma coisinha, vai aí, como sai fora. Às vezes não tem nem necessidade, viu? Nem necessidade, o cara não tem necessidade absolutamente nenhuma, mas é uma mania que ele tem, e ele faz esse tipo de coisa. Aí ele encarna, né? E ele vai passar por situações que vão dar possibilidade a ele de fazer a mesma coisa ou não. Ele sente o impulso, sente a tendência, mas não faz. Se ele não fez, ele venceu a tendência. Venceu a tendência, acabou o fim de conversa. Bola para frente. É mais ou menos como aprender equação de segundo grau. Ele conseguiu fazer uma, duas, três, a professora passa para outra coisa e vamos embora. É assim que funciona mesmo. E, aliás, uma coisa, viu, Orlando? A maioria aqui tem as tendências deste mundo. Porque o mundo em que nós vivemos pode inferir, ou seja, nos dar uma ideia que tipo de espírito aqui está encarnado. Pelo próprio mundo em que ele está encarnado, não pode ser espiritinho bom. É merrequinha mesmo. É o cara que vem aí, está encarnado num mundo como esse para poder aprender, para poder melhorar, para poder aparar as arestas das outras encarnações. E é assim mesmo, é natural. É assim que é. Tem que ser assim. Ele tem que ter a oportunidade de errar e vencer. Em todos os sentidos, viu? Em todos os sentidos. Profissionalmente, socialmente, enfim, tudo o que a gente pode imaginar nesse mundo. Né? Você vê que tem gente que é pacífico, barbaridade, o sujeito é de uma tranquilidade, vive muito bem com a família e tal, o cara se bota atrás de um volante e ele vira um bicho. Ele vira um bicho. Um sujeito, quando foi sábado, de dar risada, mas se fosse, não seria trágico se fosse cômico, ou seria cômico se não fosse trágico. O sujeito para numa blitz, o guarda vem perto dele para conversar com ele. O carro, um carro esporte, viu? Não deve ser barato, não, um carro caro. O guarda põe a mão direita sobre a janela do carro do cara, o sujeito pega com essa mão aqui, a mão do cara e está acelerando o carro. Arrastou o guarda, assim, acho que uns 100 metros ou mais. O guarda conseguiu se livrar dele, porque com a outra mão ele dava soco no sujeito, e o sujeito parou o carro, acabou parando o carro, o cara foi para a delegacia e foi autuado por tentativa de homicídio. Olha a cabeça do cara. Vê se pode uma coisa dessa. Uma tendência, um impulso. O cara teve um impulso e fez. Quanta gente não age por impulso? Compra coisa por impulso, ofende por impulso, mente por impulso. E nós fazemos isso, às vezes, a gente faz e fala, poxa, por que eu fiz? Né? Nós devemos ser um pouco mais vigilantes, né? Precisamos vigiar mais as nossas ações, né? Para poder vencer as nossas tendências. Às vezes, por orgulho, por vaidade, a gente faz isso. Né? Bobagem. Uma vez fez, o chinês diz que a palavra falada é como uma flecha lançada. Enquanto ela está no arco, você segura ela. Mas depois que você lançou, aí não tem mais jeito. Capítulo 8. Emancipação da alma. Isso aqui é muito legal. Esse capítulo aqui é um capítulo muito esclarecedor, viu? Muito bacana. Emancipação da alma. E tem o sono e os sonhos. Fala, Lu. Não, questão de coincidência, capítulo por causa da Marilena. Coincidência não existe. Ah, você vê que coincidência não existe, né? A Maria Helena, justamente, ela estava interessada nisso porque ela acontece alguns fenômenos com ela que tem a ver com o sono e tem a ver com os sonhos. Pergunta de número 400. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O espírito encarnado permanece voluntariamente no invólucro, no envoltório, invólucro, né? Ele não está empapelado, né? Envoltório corporal.
Ou seja, a gente poderia traduzir essa pergunta assim: o sujeito que está encarnado, o espírito está encarnado, ele se sente bem no corpo? Ele fica aqui, ele gosta de ficar perto do corpo dele? Ele gosta de ficar no corpo? Se a gente perguntar para um cara que não tem conhecimento do espírito, o que o cara vai responder? É claro que gosta. Né? Olha a resposta dos espíritos. É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob a chave. Vai no CR de Jaú e pergunta: você está gostando de ficar preso aqui na cadeia? A pergunta é a mesma. A resposta é a mesma. O espírito, ele está encarnado por força da necessidade da sua evolução. Só isso. Porque por ele estaria longe do corpo há muito tempo. Longe, distante desse mundo, distante do corpo físico, distante dos problemas desse mundo. Né? Mas como nós precisamos desses problemas para evoluir, é claro que ele vai, enquanto está encarnado, enquanto a encarnação dura, ele está subjugado àquele corpo. Então ele diz assim, os espíritos superiores respondem assim: o espírito encarnado aspira, deseja incessantemente a libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. É completamente o oposto daquilo que a gente pensa, né? O que ele quer dizer com grosseiro? Oi, filha? O que ele quer dizer com grosseiro? Grosseiro? Existem corpos mais delicados e corpos mais grosseiros aqui neste mundo. Mais bruto. Mais bruto. Mais sentido material? Isso, materialmente falando, é claro, evidente. Mas, de qualquer maneira, por mais delicado seja a compleição física da pessoa, o corpo ele é muito grosseiro perante o espírito. É muito grosseiro. Então, ele subjuga o espírito e só o fato de estar ligado ao corpo faz o espírito sofrer. Só o fato de estar ligado ao corpo. Por quê? O espírito, ele quando está em estado de erraticidade, ou seja, livre, sem corpo físico, ele se transporta pelo pensamento. Pensa na escola onde você trabalha, você já estaria lá. Pense em São Paulo, na casa da Ju, você estaria lá. É assim que o espírito se locomove. Imagina estar encarnado num corpo, ligado a um corpo, que a gente praticamente se arrasta, que nem cobra aqui. Praticamente. Se você colocar uma situação e outra, praticamente a gente se arrasta. Né? Isso sem falar de outras coisas, viu? O espírito não sofre intempérie, não existe calor, frio, nada disso. O espírito não precisa estar localizado em lugar nenhum, ele vai onde quer. É claro que sempre aí levando-se em consideração a evolução de cada um. O espírito não precisa de luz para enxergar, ele enxerga 360 graus por todo o seu corpo, ele escuta por todo o seu corpo. As percepções são muito mais sensíveis, muito mais abrangentes, todas as percepções. Existem percepções dos espíritos que nós desconhecemos. Nós temos os 5 sentidos, mas os espíritos têm muito mais sensibilidade e percepção das coisas que tem, das cores e tudo mais, que tem o ser encarnado. Então, estar ligado a um corpo é estar aprisionado. Essa comparação que ele faz com o prisioneiro é perfeitamente real. É exatamente isso. Questão de número 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo, ou seja, o espírito precisa descansar. Ele precisa dormir, ele precisa repor energia. Ou seja, ele precisa de alguma coisa que o corpo precisa. Tem alguma analogia entre as necessidades físicas e as necessidades espirituais? Resposta: não. O espírito jamais fica inativo. Quer dizer, a gente vai jogar bola, falar mal dos outros, falar mal do governo. Nós fazemos de tudo. Depende da tendência de cada um. É claro que aqui é uma brincadeira, porque quando nós nos desligamos parcialmente do corpo, durante o nosso sono, o espírito vai procurar coisas do seu interesse. Quando ele tem interesse em boas coisas, ele vai procurar essas coisas. É claro que se ele for ligado a vícios, a ideias esdrúxulas, né? Ideia que levam a coisas ruins, né? Sob todos os pontos de vista, ele vai estar ligado a essas coisas. Mas quando ele procura coisas boas, ele se liga a espíritos bons e vai aprender, vai se instruir, vai se orientar, enfim.
vai fazer coisas boas, né? Quando você sonha com uma pessoa, você não tem muito tempo, realmente você esteve com ela, conversou? Sim, sim. Sobretudo quando você identifica a pessoa. Né? A pessoa, o espírito, ele vai... a gente pode dizer que você teve uma vidência e esse espírito, de certa forma, materializou-se nessa vidência, porque ele tem que dar ao seu perispírito a aparência que ele teve para que você conhecesse. Uma pessoa que está encarnada também. Também é a mesma coisa. De qualquer maneira, o espírito da Gláucia não tem a aparência da Gláucia. E nem o espírito do Luiz Herrera. Se nós nos encontrarmos durante o sonho, você vai ter que dar a aparência para o seu perispírito, a aparência de Gláucia, e eu vou ter que dar a aparência de Luiz Herrera, para que você possa me identificar e eu identificar você. É assim que funciona. E é assim que acontece. Na maioria das vezes, o que acontece? Nós nos reunimos para discutir espiritismo, para falar de espiritismo. É claro que nessa altura do campeonato nós devemos ter espíritos com muito mais conhecimento e tal, falando, assim, explicando, orientando e tal. E a gente se reúne do mesmo jeito. Só que não se lembra e não há necessidade de nós darmos para o nosso perispírito a aparência que nós temos, porque nós temos afinidade uns com os outros. Nós nos reconhecemos por essa afinidade. Agora, por exemplo, eu sonho das pessoas, ela também vai lembrar ou não? Não necessariamente, não necessariamente. Depende muito do que é necessário para cada um. Porque às vezes ela pode estar na condição de receber uma orientação, ou você de receber a orientação dela, depende da necessidade de cada um. Não é? Os espíritos dizem a esse respeito que muitas vezes nós vamos nos lembrar de atividades espirituais, porque sono e sonho igual à atividade do espírito. Né? Nós vamos nos lembrar dessas atividades em outra encarnação. Coisa que nós aprendemos num sonho, numa atividade espiritual, nessa encarnação, vai servir para uma outra encarnação. Quer dizer, espaço e tempo é uma coisa que nós determinamos aqui nesse mundo, conforme a nossa ótica, né? Conforme aquilo que nós vivemos aqui. Mas para o espírito não existe isso. Espaço e tempo é uma coisa que não existe. Ele é linear. Em uma encarnação, outra encarnação, outra encarnação, é uma coisa só. Mas o nosso espírito encontrou um espírito da pessoa que a gente sonhou, não necessariamente pode ser uma vontade dos dois espíritos. Não, é sempre uma vontade dos dois espíritos ou uma necessidade dos dois espíritos. As nossas necessidades, as nossas vontades, as nossas tendências como encarnado é uma coisa. Quando nós nos separamos do corpo, momentaneamente, pelo sono, o corpo fica lá deitado, descansando. E a gente se desliga, o corpo não para, o espírito não para. Ele está sempre em atividade. Quando a gente se separa do corpo, as nossas necessidades, aquilo para o que nós vamos dar a atenção, são coisas completamente diferentes das nossas preocupações materiais. Completamente diferentes. Tem nada a ver com atividade de trabalho, com preocupações de pagar dívida, preocupações financeiras, nenhum tipo de preocupação. O espírito vai em busca do que ele, como espírito, tem necessidade, do que ele, como espírito, precisa. E essas necessidades, normalmente, são diferentes das necessidades como encarnado. Como encarnado, você está vivendo uma experiência singular para o seu espírito. Dá para entender isso? É uma experiência singular. Você está vivendo uma experiência numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo, num país chamado Brasil, num mundinho desse tamanho, em comparação com os outros mundos e tal. Entendeu? Vivendo lá uma vida mesquinha, apagada. Mesquinha, apagada do ponto de vista espiritual. Uma experiência que você está adquirindo. Você precisa adquirir aquela experiência. Você está adquirindo valores morais e intelectuais. Porque o espírito, seu espírito, precisa daquelas experiências, precisa vivenciar aquelas experiências para adquirir aqueles valores. Agora, o conjunto daquilo que é o espírito é uma outra coisa. O espírito é o conjunto de todo, é o volume de todo o seu conhecimento, de todas as milhões de encarnações que ele teve anterior a essa. Este é o espírito.
A Luciana não é o espírito da Luciana. A Luciana, o espírito da Luciana é um espírito que teve milhões de encarnações, que já realizou milhões de experiências, que adquiriu muito conhecimento, que teve uma evolução moral e intelectual, que tem a ver só com as tendências da Luciana, mas não com o espírito da Luciana em si. São duas coisas distintas. Embora pareça uma coisa só, não são. Porque a Luciana, ou o Luiz, ou qualquer um de nós, está aqui neste mundo para adquirir os valores que nos faltam. Condições de viver bem no mundo espiritual que ainda nos faltam. Então, por isso que nós estamos vivendo essa experiência singular. Que nós estamos vivendo no momento e no lugar onde nós temos que viver. Ou seja, o buraco é mais embaixo. Vamos lá. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. É isso que nós estamos vendo? Faltava ler isso aqui, não é? É isso? Eu vou ler de novo a resposta, porque é uma resposta, cada uma destas frases completa a resposta de uma maneira muito interessante. Ele diz, não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem o corpo, que o unem ao corpo, se afrouxam, e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Desliga-se do corpo, percorre o espaço e literalmente, viu? Percorre o espaço mesmo. A gente, né, vê foguete saindo da nave e tal, aquele oba-oba todo. Aquilo para o espírito é corriqueiro, né? Não pode fazer parte da nossa vida como encarnado, porque interferiria diretamente, nos criaria problemas. Né? Lembrar disso, saber sem problema, mas lembrar disso, vivenciar isso, tendo consciência daquilo que está acontecendo, interferiria muito. Por isso que o drogado, ele tem problemas graves do ponto de vista psicológico e psíquico, porque ele ativa áreas do cérebro que não eram para serem ativadas enquanto encarnado. Ele não podia ter, não estou falando do cérebro físico, não do espírito, né? Áreas do cérebro que são ativadas, que interferem diretamente na vida de relação. Ele acaba vivendo duas realidades completamente diferentes uma da outra. Coisa que não deveria acontecer. Questão de número 402. Como podemos... Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa, a gente já continua, viu, gente? Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. Tá certo. A Maria Helena não perguntou nada até agora, mas fique à vontade, viu, Maria Helena? Se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Questão de número 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como a gente pode entender, né? O que pode ser realidade? Será que existe alguma maneira da gente julgar essa realidade? Sim, pelos sonhos. Sabem que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Entendeu aquilo que eu falei? As faculdades que ele dispõe não tem nada a ver com as faculdades de quando ele está no corpo físico. O corpo físico limita, restringe a ação do espírito. Mas como desligado do corpo, ele tem muito mais, goza de muito mais faculdades, tem muito mais liberdade do que no momento que ele está no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Alguém já viveu uma experiência como essa? Durante o sonho? É real isso, viu? É real. É real porque já aconteceu comigo e é bastante real. O espírito mostrando para você o que vai acontecer e quando acontece você lembra do sonho. Às vezes meses depois, anos depois. É interessantíssimo. É interessante. E já aconteceu mesmo. O fato é esse, viu? Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos. Que tipo de poder será que ele está falando aqui?
Poder de comunicação. Se comunica também, mas o poder que ele adquire para entrar em contato, em comunicação com os outros espíritos, é o poder do pensamento. Ele está ali mais livre. Ele não está sob o jugo total do corpo. Ele está mais livre. Consequentemente, a sua comunicação é facilitada. É mais ou menos como um cara que tem um computador sem conexão com a internet. Aí está no estado de vigília. Aí o computadorzinho, né, entra em relação com a internet. Ele se conecta na internet. Ele se comunica com todo mundo. Né? No mundo inteiro, onde tiver alguém que quiser se comunicar com ele, ele se comunica. É mais ou menos isso. Mal comparando, é mais ou menos isso. O espírito se desliga parcialmente do corpo, ganha mais liberdade, mais poder de locomoção e mais poder de comunicação. Seja deste mundo, seja do outro. Ou seja, esteja ele encarnado ou não. Frequentemente dizes, abre aspas, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança, ou seja, que não tem nenhuma ligação com a realidade. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que vistes ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Será que a gente imagina o que a gente é realmente? A gente não sabe o que a gente é. Você pode sonhar coisas que vão acontecer no futuro, em outra encarnação. Coisa no passado também. No passado não interessa pra gente. Quando a gente sonha, Porque o espírito... a gente não conhece tudo. A gente vê que ele não Fala a pergunta de novo, repete a pergunta. Sonha com pessoa que a gente conhece ela, mas como pessoalmente de semelhança. No estado de vigília não conhece. Sim. Mas quando você está dormindo, você imagina que a conhece. É isso aí. É claro, evidente. Porque diz aqui, você está longe do corpo físico, você está separado momentaneamente, distante do corpo físico, você ganha poder de comunicação, poder de locomoção, sensibilidade, percepção. E entra em relação com espíritos deste ou de outro mundo. Nós podemos, por exemplo, perfeitamente toda noite, sem fazer aqui nenhum esforço de ilusão, né? Visitar um parente que está encarnado na China, no Tibete, no Japão, em qualquer lugar. Nós não sabemos quais são os nossos amados que estão encarnados neste mundo conosco. Eles não estão em relação, nessa encarnação, diretamente conosco, mas eles são nossos amados, eles continuam sendo. Porque o amor não se extingue com a morte, nem com a vida. O amor continua sempre, a ligação entre nós e essas pessoas continuam sempre. Então a gente bota o corpinho para dormir, a gente se locomove com a força do pensamento. Quanto demora isso para estar em relação com outro espírito? Magnífico, é extraordinário. Quando Jesus diz, e se não disse, deveria ter dito, vós sois deuses, ele estava perfeitamente correto, não há exagero nenhum nisso. Porque tudo aquilo que a gente atribui como qualidade num super-homem, o espírito tem muito mais. Né? O homem não fica criando herói. Um herói que sobe em parede, um herói que voa, um herói que levanta carro, outro herói que faz isso, faz aquilo. Né? O herói é ele mesmo, que ele é pensamento. O herói é ele mesmo. Só que ele não se valoriza. Eu não posso, eu não tenho vontade. Falta-lhe vontade, falta-lhe determinação, que é o que Deus faz o quê? Não vai cavar nada mesmo, que ele fala, meu primo, não vai conseguir nada. Vai ficar aí merrequinho o resto da vida, vai ficar aí tropeçando na própria ignorância, na própria falta de vontade o resto da existência. Arregace as mangas e faça. Não há nada que vença a força de vontade. A força de vontade é tudo. É uma arma poderosa na mão de quem a use. Poderosíssima, vence qualquer coisa. Não há nada que a força de vontade não vence. Vamos lá. O corpo, esta resposta é bastante comprida e se nós não nos adiantarmos, nós não vamos conseguir ler toda ela. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado e no futuro. Por que ele vai investigar no passado? Para saber os erros que cometeu, se ele está se adiantando ou não. Né?
Pô, cometi tal erro, estou fazendo a mesma coisa agora. Deixa eu tratar de corrigir, né? Por isso, talvez a gente não lembra dos sonhos, né? Como? Por isso, talvez a gente não lembra dos sonhos. Por isso que na maioria das vezes nós não nos lembramos, porque nós mesmos não podemos, nós determinamos isso. Sim. Você lembra só o que você precisa rigorosamente. Talvez você venha a se lembrar, no futuro, daqui a anos, 10, 15, 20, 30 anos, de um sonho que você teve hoje. Porque a necessidade vai estar lá, e não aqui. Como o tempo para o espírito é linear, não tem 20, 30 anos, o tempo é o tempo. Aqui, hoje, daqui 30 anos, mesma coisa. Mas você tem que lembrar lá. Materialmente, fisicamente, lá. Mas você já tem o conhecimento agora. Encarnado é muito difícil entender isso. Na realidade, você sabe o que acontece, Orlando? O espírito, rigorosamente, não tem nada a ver com o corpo, viu? O espírito é uma coisa extraordinária. O Criador, tá bom, olha o universo. Olha aí as galáxias, né? Este conjunto, né, de planetas e de coisas que existem no universo. Se a gente olhar isso, isto é matéria, o que será o espírito? Porque se matéria é grande, é grandiosa e bela, o que será o espírito? Muito mais do que a matéria, porque a matéria foi criada em função do espírito e não o inverso. Quer dizer, nós temos, viu, Orlando, nós temos que ter uma visão real daquilo que é o espírito. Mas real a ponto de dizer assim, vou passar por essa encarnação, vou vencer todas as minhas dificuldades para poder merecer ser o que eu sou. Essa é a realidade. Nós não tomamos posse de todos os nossos atributos porque nós não merecemos. Vai chegar um dia que isso que nós estamos falando aqui vai ser coisa de primário. Vai ser coisa de jardim de infância. Entende? Hoje, para nós, é como você disse, parece muito difícil, parece uma coisa fabricada, né? Mas a realidade é essa. Por isso que Kardec sempre faz questão de ressaltar que os espíritos vieram nos mostrar um mundo que nós desconhecíamos, ou que até então nós não tínhamos maior proximidade. Intuíamos. Algo vai além desta vida, mas o quê? Né? E colocávamos nas costas dos deuses aquilo que nós éramos. O Deus da colheita, o Deus do plantio, o Deus do sol, o Deus da chuva. Não é? Mas, na realidade, o verdadeiro Deus, aqui na Terra, somos nós. E o que comanda tudo, ele tem que ser entendido como Criador, como causador de todas as coisas. Quer dizer, a ideia é outra, os princípios são outros, o conjunto das coisas pode ser entendido de uma maneira completamente, uma maneira muito mais ampla do que até então o homem entendia. Esse é o objetivo dos espíritos, viu? Dizer assim, olha, vejam quem vocês são. Entendam quem vocês são. Se valorizem. Porque o homem é muito mais do que aquilo que ele pensa. O homem é muito mais do que o seu corpo. O homem é muito mais do que aquilo que ele adquire como bem material. Matéria não é nada, o espírito é tudo. Lembra dessa frase? Está no livro dos Espíritos. Matéria não é nada, o espírito é tudo. Não é? E acontece que, sem intimidade com esse assunto, fica difícil do homem assimilar essa ideia. Porque nós pensamos o inverso. Matéria é tudo e a gente não é nada. Não é? Por quê? Porque nesse mundo, quem tem mais, merece mais, ganha mais, tem mais prestígio, é mais feliz. Mas, entre aspas, né? Porque a gente sabe que essa felicidade é uma felicidade grosseira, passageira, momentânea, e nem sempre é a expressão da felicidade. Né? Nem sempre é. Pode ser momentaneamente, mas nem sempre. Olha o que o Espírito fala aqui, olha que interessante. Pobres homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Exclamação.
acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. Você lembra da passagem do Nicodemos com Jesus? Quando ele está falando para Nicodemos da reencarnação? Fala, pô, Nicodemos, você é doutor da lei. E você não sabe das coisas mínimas, das coisas primárias. Como é que você quer que eu te explique as coisas do céu? Se você não sabe a coisa elementar da terra. É a mesma coisa que ele está falando aqui com outras palavras. É a mesma coisa. Não é? Acreditar e ser muito sábios. E as coisas mais vulgares vos embaraçam. Quer dizer, o fato do espírito deslocar, entrar em contato com outros espíritos, pensar por todo o seu ser, ver por todo o seu ser, enxergar e sentir, enfim, todas as qualidades, todos os atributos do espírito são coisas vulgares. Quer dizer, é o comum, é o cotidiano, é o dia a dia do espírito. É que para nós a nossa realidade é muito mais grosseira, né? Escuta pelo ouvido, sente pelo olfato, pelo paladar, fala pela boca, pensa, a gente imagina que pensa pelo cérebro, não é assim? A gente localiza, né, os sentidos, mas no espírito os sentidos não são localizados, né? Quer dizer, são duas realidades completamente distintas, né? Inteiramente distintas uma da outra. Não tem similitude. A única similitude que existe entre corpo e espírito é que o espírito se beneficia do corpo em benefício do próprio espírito, em função do próprio espírito, em função da sua evolução, em função de suas necessidades espirituais, visando a vida espiritual e não a vida material. A gente imagina o contrário, né? O materialista, o ateu, né? Aquele que não tem intimidade com as coisas espirituais, o religioso fundamentalista, né? Ele acha que ele está aqui para ser salvo. Salvo do quê, cara? Você é Deus, pô. Você é um Deus, um pequeno Deus. Vós sois deuses, disse Jesus. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis naquela montanha, passa daqui para colar, e isso se sucederá. Não é assim que está no Evangelho? Duvidar do Espírito Superior, como era Jesus? Eu acho que se ele não falou, devia ter falado, porque é verdade. Olha o que os Espíritos estão falando aqui. O pessoal acredita sempre em uma forma material, tá? Você fala como espírito, né? Espiritual. Repete. Quando ele fala da montanha, ele está falando coisas espirituais. Né? Quem está falando? Jesus. Quando ele falava do quê? Se tivesse uma pedra do tamanho da mostarda, não dá. É claro. Acontece o seguinte, olha, quando ele fala isso, ele está querendo dizer o seguinte: se você realmente, tá, com o interlocutor dele, se você realmente confiar em Deus, nada te é impossível. Porque ele não está querendo, na realidade, ele não está querendo dizer que vai falar para a montanha e ela vai se deslocar. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se você realmente confiar, qualquer coisa que você quiser fazer, qualquer coisa, não lhe será impossível. É claro que no contexto daquilo que foi falado, no tempo que foi falado, da maneira que foi falado, não foi traduzido como deveria ter sido traduzido. Porque o diálogo de Jesus com os seus seguidores é a mesma coisa que os espíritos aqui estão tendo conosco. O diálogo é o mesmo. Mano, como é que vocês querem? Vocês não sabem das coisas mais elementares, mais corriqueiras. Como é que vocês querem saber das coisas dos céus? Não é? Então, o que nós temos que fazer com isso é entronizando esse pensamento, esse conhecimento, esse pensamento, e nos aproximando cada vez mais da realidade espiritual. É isso que nós precisamos fazer. Reverter o processo. Reverter. Nós estamos até então num processo material, de materialização, afundando de cabeça na matéria. Nós temos que reverter esse processo. Não é? O avião, quando está caindo, quando ele está aterrissando, que o piloto vê que não vai dar para aterrissar, o que ele faz? Ele arremete. É isso que nós temos que fazer. Né? Nós temos que arremeter, sair dessa situação, desta visão materialista da vida, né? Para a visão espiritualista. O que nós vamos adquirir, o que é? Confiança. Confiança restrita. Se nós tivermos algum problema na vida, a gente vai dizer assim para Deus, como disse Jó: seja feita a tua vontade. Doença, seja feita a tua vontade. Problemas, seja feita a tua vontade. Em frente, acabou. Vai ser a vontade de Deus.
E fim de conversa. E nós vamos estar muito melhor. Muito melhor. Por quê? Porque nós vamos ter a resignação necessária para enfrentar as dificuldades da vida. Por que as pessoas que têm problemas como depressão não vencem a depressão? E se afundam cada vez mais? Se atolam cada vez mais na depressão? Porque não buscam conhecimento. Porque não buscam vencer essas dificuldades. Acha que é isso mesmo e que só a única coisa que é solução para ela são os remédios, a alopatia que o médico dá e as sugestões que ele faz, não é nada mais. Por que o seu médico, muito inteligentemente, falou que parte da solução estaria naquilo que você acredita, naquilo que você estuda? Exatamente por essa razão. Nada vence o homem quando ele acredita nele, na vida e em Deus. Nada. Nada vence o homem. Nem dificuldades físicas, nem dificuldades emocionais, nem dificuldades financeiras, nem dificuldades de doença, nada vence. Ele é capaz de vencer tudo. Nós somos invencíveis, realmente invencíveis. Vencemos e solucionamos qualquer problema. Mas, pai, quando uma pessoa está em depressão, ela não fica mais vulnerável às sugestões negativas? Evidente. Então, como é que ela vai buscar ajuda? Talvez nos vamos pegar e montar um personagem católico, pega uma depressão e está, como nós, não sabe, mas está sendo influenciado negativamente. Como vai buscar essa ajuda? Se ele for um católico, um bom católico, e procurar o Evangelho de Jesus, lá vai estar escrito assim: busca e achareis. Pedi e obtereis. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. A maioria, aspas. A gente não conhece a maioria, a gente conhece mal a gente mesmo. Porque quando as pessoas realmente... Eu vou falar que nem o caipira, me desculpe aqui o pessoal que está pela internet. Quando a água bate na bunda, o sujeito sai nadando. Porque até então, quando o cara diz assim, sou ateu, ele esquece de dizer assim, sou ateu, graças a Deus. Porque quando a dificuldade vem, a primeira coisa que vai por água abaixo é o ateísmo. Porque o ateu é muito mais um fanfarrão, um brincalhão, do que verdadeiramente um cara que não confia em Deus. Então, o depressivo é a mesma coisa. O depressivo, ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus problemas e tal. Eu conheço gente depressiva que faz questão de ser depressiva. Mas que, na realidade, não é depressiva. É apenas uma fuga que essa pessoa tem da sua própria realidade. Como ela se diz depressiva? Essa pessoa se diz depressiva. E todo mundo a cerca de atenção, de carinho e de mimos. Continua naquela situação, porque para ela é muito mais uma maneira de chamar a atenção do que propriamente doença. Hã? Quer se colocar na situação de vítima, entendeu? Mas quando a pessoa realmente passa pelo problema, quando ela sente realmente na pele a dificuldade de uma doença como essa, que não é brincadeira, não é fácil, ela procura a solução. Procura sim. Gente, eu vou fazer o seguinte, olha, como esta 401, ela é muito, a 402, ela é muito comprida, vamos deixar para a gente retomar na próxima? O que vocês acham? Então vamos marcar aqui, hoje é dia 6, marcar na 402, hein? 6/4/2015, para nós retomarmos no nosso próximo encontro de estudos. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, sugerir alguma coisa? Qual foi? Como é que foi? Nada? Mas a senhora está me olhando e dando esse sorrisinho malandro de câncer de boca aí? Não, é que eu recebi um vídeo hoje, uma moça fazendo uma prece, o seu espírito, ela faz a prece com o vídeo. E ela começa a fazer a prece normal com a voz dela. Daqui a pouco parece a voz do Chico falando por ela.
Aí foi a tia Lívia que mandou, foi. Eu achei que fosse alguma montagem, alguma coisa. Aliás, eu assisti 3 vezes para ver se eu vi alguma coisa. Não, realmente não tem. Mas é factível isso. Não tem. Pode ser um fenômeno mediúnico autêntico. Pode ser um fenômeno mediúnico autêntico. Não é descartável, não. Precisa de comprovação. Carece de comprovação, mas pode ser sim, perfeitamente factível, é possível. Legal. É Chico que esteja com a gente, não? A gente precisa de gente como ele aqui por perto. E é o tipo de festa que ele gostava de fazer. Abrangendo a humanidade, sabe? Muito bem. O pessoal que está pela internet já deve ter, também já teve a oportunidade, já passou os 30 segundos. Eles estão sabendo aí que nós vamos encerrar o nosso estudo. Se tiverem mais alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade. Mas acho que não tem, não. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso Mestre. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas nesta noite pelo Livro dos Espíritos. Queremos, Senhor, humildemente solicitar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda a orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.